Seja bem-vindo ao espaço de entrevista Eu Proponho com Aldirley Gomes, candidato da UCIT à Câmara Municipal do Sal. Natural desta ilha, Aldirley Gomes, de 46 anos, é formado em Informática, Gestão Turística e Hoteleira, Contabilidade e Fiscalidade, possui uma especialização em Turismo Sustentável e frequenta atualmente uma licenciatura em Ciência Política. É a segunda vez que concorre à Câmara do Sal. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. Estreou-se nas autárquicas 2020 como líder do Grupo Independente Sociedade em Ação para a Liberdade, grupo que conquistou 2 deputados. Desta vez, nestas eleições, apresenta-se como candidato da UCIT. Perguntava-lhe o que é que muda em termos de motivação da sua candidatura? Na verdade, não muda muita coisa, só muda, eu diria, a ferramenta que nós estamos a utilizar para continuar este processo de cidadania. Na verdade, o que nós defendemos nessa candidatura vem na sequência daquilo que nós fizemos em 2020. O sistema político naturalmente reage às inovações que nós introduzimos, neste caso reagiu, e era fundamental continuar este processo de criar plataformas políticas em que os cidadãos possam, na verdade, fazer a sua participação política sem nenhum condicionalismo. Nós sabemos que os grupos independentes ainda têm demasiados desafios para conseguirem participar nas eleições autárquicas. E o CID emerge aqui como uma força política que defende com unhas e dentes essa participação cidadã. Então, para nós foi, como é de dizer, foi fácil chegar a essa conclusão de que continuar o trabalho iniciado em 2020, nós precisaríamos ter aqui agora essa terceira força a partir do UCIT para continuarmos o trabalho iniciado em 2020. Antes de apresentar as suas propostas, gostaria que analisasse o estado de desenvolvimento da Ilha do Sal. Como é que vê? Bem, a Ilha do Sal está crescendo, não é? Mas se nós olharmos para os problemas de habitação, para os problemas de saneamento, para o alto custo de vida, o que nós concluímos é que, na verdade, não está existindo desenvolvimento. Há aqui uma certa confusão em relação àquilo que é a requalificação urbana e o desenvolvimento, porque a indústria turística tem determinado aqui um crescimento exponencial, com pessoas a virem das outras ilhas, mas as respostas estão demasiado aquém daquilo que nós podemos e deveríamos considerar como desenvolvimento. Portanto, há o problema de gestão dos resíduos sólidos, por exemplo, que coloca um problema ambiental grave à Ilha do Sal. Os baixos salários praticados no setor hoteleiro também não permite aos trabalhadores efetivamente terem uma vida condigna, de modo que isso não se encaixa de facto dentro daquilo que é uma definição de desenvolvimento. O que está a acontecer é o crescimento da malha urbana, que é necessário consolidar com o calcetamento, mas a requalificação não pode resumir apenas em calcetamentos, lancias e asfalto. É preciso incluir o saneamento, por exemplo, a ligação à rede de esgotos, é preciso incluir espaços verdes, é preciso uma série de novos ativos para podermos falar de facto em desenvolvimento. Por enquanto, a Ilha do Sal padece ainda de resolver vários problemas para se poder chegar a essa qualificação de desenvolvimento.
Neste caso, então, quais são as suas principais propostas, as suas principais prioridades para este município? Bom, desde logo a habitação. Nós temos aqui um problema gravíssimo que o que nós precisamos fazer é criar as condições de diminuir o custo de construção das habitações, aumentar a rapidez com que conseguimos disponibilizar habitações aos cidadãos. Portanto, é preciso aqui uma política assertiva de habitação para a Ilha do Sal. Um outro aspecto que eu referi em relação ao saneamento, nós temos o problema dos resíduos sólidos urbanos, que é preciso ter uma política concreta. Na Ilha do Sal até hoje não temos isso. A pressão da indústria turística aumenta consideravelmente a quantidade dos resíduos, mas há aqui um outro problema estruturante para a Ilha do Sal, que é o alto nível de custo de vida. Então é preciso aqui investimentos muito concretos. Nós estamos a falar, por exemplo, na diversificação da economia, investir no setor primário, na agricultura, pesca, na pequena indústria, para que haja aqui e trazer novamente a questão do cooperativismo nesse processo todo. As energias renováveis, no sentido da sua democratização. Nós estamos a produzir energia renovável hoje, mas não tem um efeito claro naquilo que é as despesas do cidadão comum. Portanto, essa democratização precisa acontecer para que, de facto, haja um nível menor do custo de vida na Ilha do Sal. Mas nós também podemos pensar num aumento dos salários dos trabalhadores. Portanto, há aqui duas dimensões. E nós queremos trazer esse assunto para a mesa de debate e perceber como é que a Ilha do Sal pode encaixar-se melhor dentro daquilo que são os recursos que os cidadãos têm estado a beneficiar. No fundo, o Sal, como a ilha mais turística e que gera os recursos que gera, considera que a população tem tirado proveito deste turismo? Não. Tem beneficiado a população? Não. A população do Sal tem servido de mão de obra pura e simplesmente muito mal paga. Temos que dizer abertamente, temos que falar abertamente sobre esse assunto. As condições de trabalho também são muito precárias. Nós temos falado no setor hoteleiro de forma global, mas nós sabemos quais são os investimentos que causam este tipo de problemas. Não queremos aqui fazer publicidade, mas nós sabemos que há instituições que temos que, digamos, fazer a justiça. Mas, em termos gerais, os sistemas all-inclusive são aqueles que têm rendido muito mais dinheiro aos investidores e são aqueles que têm também deixado faltar melhor condição de trabalho aos trabalhadores. Por outro lado, há uma questão de os turistas têm estado a maior parte do tempo dentro dos estabelecimentos. Então é preciso políticas concretas, nomeadamente a nível do nosso património identitário e cultural e por aí afora, para conseguirmos fazer com que a maior parte desses turistas, de facto, venham a deixar algum dinheiro, mais dinheiro, fora dos estabelecimentos hoteleiros. Por enquanto, o grosso daquilo que é as pessoas que dependem diretamente do turismo, ainda precisaríamos ter uma outra condição para que efetivamente tirássemos melhor proveito do turismo aqui na Ilha do Sal. Temos também da parte do governo os impostos e as taxas por aí afora. É fundamental que os investimentos na Ilha do Sal também fossem consentâneos com estas receitas que têm sido avultadas, mas não têm, em termos de investimento, feito jus, de facto, àquilo que o turismo pode trazer
ainda mais para a Ilha do Sal. Este é um aspecto que considera que a autarquia salense precisa trabalhar mais com o executivo, no sentido de que para que o turismo possa deixar mais benefício? Com certeza, com certeza. Nós temos vários exemplos. Nós temos a Estrada de Santa Maria, foi deixada chegar à situação em que chegou, e o atual executivo camarário não fez o seu papel de trabalhar com o executivo central no sentido de corrigir esses problemas. Falamos do Pontão de Santa Maria, por exemplo, que é fundamental para o turismo, que hoje, infelizmente, praticamente já não existe, mas também merecia um investimento em determinada altura que também não aconteceu. Nós podemos falar das Salinas de Pedra de Lume, de Santa Maria, nós podemos falar da Estrada da Palmeira, por exemplo, que precisa igualmente de intervenções para que a localidade da Palmeira possa também beneficiar. Falamos dos acessos aos pontos turísticos, os principais pontos turísticos da ilha, que também não têm acessos que deveriam ter em termos da sua requalificação. Enfim, há uma série de oportunidades que a Câmara Municipal pode exercer o seu papel junto do Governo Central para que tenhamos de facto melhor proveito daquilo que são os recursos que o turismo tem estado a aportar graças à Ilha do Sal. O turismo é a principal atividade, também a aviação, são as duas atividades principais aqui na Ilha do Sal, mas acredita que o Sal tem outras potencialidades? Qual é a vossa visão no sentido de as explorar? Nós referimos aqui a questão do setor primário, que é fundamental. Nós não tivemos o exemplo da pandemia, não podemos continuar a depender exclusivamente do turismo. Portanto, aqui nós temos que assumir claramente este desiderato e diversificar a economia, até inclusive é para nos ajudar a melhorar o desempenho do próprio turismo. Portanto, o que nós precisamos, e esse é outro tema que nós vamos colocar sobre a mesa, é de plena autonomia do poder local. A capacidade, o desenvolvimento, nós estamos a falar disto desde 2020, o desenvolvimento só pode acontecer de dentro para fora. Então, nós vamos trazer a nível do município para cima da mesa o desiderato ou o propósito da regionalização. Temos que falar abertamente sobre isso, porque o que nós precisamos para aportar aqui outros setores de desenvolvimento é capacidade de decisão local, para tomarmos as nossas decisões e definirmos qual é o caminho que nós queremos seguir, aonde é que nós vamos procurar recursos, onde é que nós vamos, como vamos direcionar o desenvolvimento da ilha. Portanto, essa autonomia é fundamental para encontrarmos, inclusive, outros caminhos de desenvolvimento. Portanto, caso venha então a ser eleito, como é que será a sua relação com o Poder Central? As relações institucionais do Poder Central e local estão devidamente balizadas naquilo que é a lei nacional. Portanto, deve suportar-se sobre um princípio de complementaridade, subsidiariedade e, naturalmente, de autonomia do poder local. O que nós temos estado a ouvir aqui é um discurso de que o governo é amigo dos municípios, mas amigo dos municípios nós todos somos. Portanto, não precisamos que o governo seja amigo do município. Precisamos que o governo e os governantes assumam as suas responsabilidades em relação ao município. Portanto, é uma falácia a tentar fazer parecer que o governo nos está a fazer um grande favor porque é amigo dos municípios.
A lei não autoriza o governo a ser inimigo dos municípios. Portanto, está devidamente balizado e nós vamos trabalhar sobre a égide da autonomia do poder local. Falou aqui da habitação, que é uma questão crítica, também é um setor do governo, mas da parte da autarquia, qual é a vossa proposta concreta para este setor? Da habitação. O Estatuto dos Municípios é claro. É competência dos municípios tudo aquilo que disser respeito ao seu território e aos seus cidadãos. O que nós entendemos é que a proposta que o governo trouxe e que está sendo executado começa a falhar gravemente e ainda nem sequer atingiu os 5 anos da solução. Nós fizemos várias visitas e muito brevemente haverá necessidade de intervenção naquela solução que está sendo proposta. Portanto, nós vamos refazer todo esse projeto de realojamento. É preciso uma outra tipologia de construções, uma outra tipologia de disponibilização dos imóveis, daí que será necessário também, porque o problema simplesmente foi adiado para o futuro. Podemos constatar uma fraca qualidade da construção que foi apresentada, daí que nós entendemos que é necessário repensar esta solução o quanto antes, porque vai exigir muito dinheiro para resolver as questões que já começaram a despontar. Praticamente a caminhar para o fim desta conversa, noutros domínios como juventude, desporto, o que é que o CID propõe? Bem, as nossas propostas são transversais. Nós sabemos que temos aqui mais de 12 mil jovens na Ilha do Sal, dentro daquilo que é a sua idade da prática desportiva, por exemplo. Então aqui é preciso haver uma grande massificação da prática desportiva. E isso só conseguimos com a mobilização das comunidades. O que é que nós temos é o cenário atual. Temos temos dirigentes isolados no poder que não fazem a penetração necessária junto das comunidades e fazer com que elas possam participar neste processo. E há um exemplo muito claro nisto, que dos 12 mil jovens que temos hoje na Ilha do Sal, por exemplo, as principais modalidades de salão, basquete, handball e o próprio vôlei, não passam de 3 equipas cada uma, com 12 mil jovens na Ilha do Sal. Portanto, é preciso haver essa massificação e trabalhar com diversas modalidades esportivas. Há aqui uma tendência de se fixar no futebol, o que é muito bom, mas é preciso também darmos oportunidades a outras modalidades esportivas. Temos vários cidadãos a fazerem isto de forma independente e mostra que, na verdade, há ali um caminho a seguir. A prerrogativa é do poder público. Portanto, nós temos que trazer aqui um programa de massificação desportiva, trabalhar com as comunidades. A nível da cultura, igualmente, a Ilha do Sal é uma amálgama cultural. Temos gente de todo o mundo. O que precisamos é realizar esta identidade cultural. Então, temos que investir no artesanato. Já há muito tempo a Ilha do Sal reclama por auditórios em Santa Maria, em Espargos, valorização do nosso património identitário, formação. Nós temos a Escola Municipal de Artes que até hoje não conseguiu atingir aquilo que é a sua função. Hoje chama-se Escola de Música, mas não. Era preciso haver ali várias modalidades artísticas e nós vamos retomar esse projeto porque a Ilha do Sal, para realizarmos essa amálgama, essa identidade cultural que nós temos aqui, essa identidade cosmopolita, é preciso investir de forma inequívoca.
Chegamos então ao fim da nossa conversa. Obrigada pela sua disponibilidade. Foi assim então a entrevista com Aldirley Gomes, ele que é candidato da UCIT à Câmara Municipal do Sal.